Olá, eu me chamo Gabriel Malta e eu sou aluno da graduação de Filosofia pela UFMG. E eu e outros 3 alunos, que no caso são a Franciele Meirelles, Yara Chades e Pedro Bahia, estruturamos essa apresentação, que consiste numa exposição sobre 2 conceitos que são bastante caros ao pensamento grego arcaico: a híbris e a sofrosine. Esses conceitos, eles vão ser estudados à luz de comentadores secundários, né? Para que a gente não corra o risco de cair em anacronismos e para que assim a gente possa definir com certa precisão do que se tratam tais termos. Bom, em nossa pesquisa, a gente buscou comparar os significados encontrados desses 2 termos a 2 figuras específicas presentes na Ilíada de Homero. O primeiro é Aquiles, que vai ser usado como uma exemplificação da conduta tomada pela híbris. O segundo é Diomedes, que será um exemplo de sofrocínio. Por fim, depois da gente fazer essas comparações entre Aquiles e a híbris e Diomedes e a sofrocínio, a gente vai buscar fazer uma comparação entre esses 2 termos, né? A fim de conseguir relacionar o entendimento pessoal do grupo a qual que é a relação entre eles, né? Se a gente pode considerar, por exemplo, a sofrocine como sendo um contrário da conduta, né, tomada por híbris, ou não, ou se esses conceitos, qual que é a proximidade deles, né? Enfim. Como eu falei antes, para entender o significado desses 2 conceitos, da híbris e da sofrocine, a gente leu algumas fontes secundárias. E essas fontes elas foram disponibilizadas para a gente tanto na disciplina de Fundamentos da Literatura Grega, pelo professor Rafael Silva, quanto algumas outras foram encontradas na internet. E, enfim, a gente procurou por várias fontes exatamente para poder conseguir se manter o mais fiel possível à terminologia da época. E os principais que a gente usou, eu vou estar citando aqui agora, a fim de dar uma referência mesmo para o professor ou quem mais estiver vendo esse vídeo, caso queira conferir as nossas fontes, poder ir atrás, né? Bom, eu cito agora então. A gente consultou várias fontes, primeiramente o artigo Aspectos da Moral Homérica e Hesiódica, de A. Pinto Carvalho, a obra As Origens do Pensamento Grego e a Bela Morte e o Cadáver Ultrajado, que são ambos de Jean-Pierre Vernant. E outro texto que a gente procurou foi o do Gregory Nagy, O Herói Épico, e mais 2 vídeos do professor Bernardo Lins Brandão sobre a Ilíada. Todos esses você pode encontrar na internet, os textos, e os links do vídeo do professor Bernardo Lins Brandão a gente vai colocar na descrição desse vídeo, mas caso exista alguma dificuldade, o link quebre, alguma coisa do tipo, é muito fácil de encontrar eles. Eles estão no canal de mesmo nome, do professor Bernardo Lins Brandão, na playlist dele de Fundamentos da Literatura Grega que ele dá na mesma faculdade, na UFMG. Bom, tendo terminado essa apresentação sobre o objetivo do trabalho, sobre as fontes que nós buscamos, a metodologia que a gente usou, eu vou passar propriamente para a exposição dos termos que foram encontrados, significados, e depois disso para a comparação entre as condutas dos heróis épicos retratados na Ilíada e os termos. Em vista que a gente terminou já a apresentação de como vai se dar o trabalho, eu vou partir já para a parte conceitual. No caso, a gente vai começar com o conceito de híbris, né? A híbris é um termo grego que ele pode ser interpretado dentro de um espectro de significados de várias formas, né? Normalmente, ele é associado aos heróis trágicos e ela pode ser traduzida como desmedida, audácia, violência desenfreada ou injustiça. O Vernant, que é um grande comentador da cultura grega e que a gente usou muito ele durante o nosso trabalho, ele compara em uma de suas obras, a obra no caso é As Origens do Pensamento Grego, ele compara a riqueza à ideia de híbris, né? A riqueza no caso num momento posterior já ao que está sendo estudado, né? No momento em que
as cidades estão começando a crescer e existe uma casta aristocrática que concentra uma grande quantidade de riqueza em suas mãos. Nesse contexto, o Vernon ele vai comparar a híbris a essa riqueza que nunca é saciável, né? Ela é desmedida, ela não tem uma medida exata que a determina, né? O rico ele quer ser cada vez mais rico. Então a híbris é isso, né? Aquela ideia de que não tem uma medida, não tem um conceito de um momento em que se para. A híbris é esse sentimento que está o tempo inteiro sendo levado adiante, dando continuidade a si mesmo e não parando no momento em que seria o correto, né? Bom, esse estudo que a gente fez, ele se desenvolveu baseado na híbris como representação de tudo aquilo que é fora da medida, né? Reação exagerada, os sentimentos incontrolados. Basicamente, a gente categoriza a híbris como aquilo que foge da atitude prudente, né? Que não é tomado a partir do juízo completo do indivíduo. E, né, por causa disso também, por ser um termo que normalmente categoriza essa desmedida, a híbris também é associada ao momento em que um mortal deseja ou pensa agir como um deus ou como aquilo que está para além dele, né? Quando um mortal pensa ser tão forte quanto um deus ou age com a fúria de um deus, né? Porque a fúria do deus, ela é desmedida porque o deus não tem medida, né? Não existe uma medida certa para o deus. O que o deus fez é o certo. Agora o mortal não, o mortal ele tem que agir dentro de uma prudência e quando falta essa prudência, surge essa híbris, né, que é também comparada à ira dos deuses. E essa posição, inclusive, ela tem apoio na ideia de que o Vernon também trata disso no artigo dele, de que a híbris ela é o contrário de Dike, né? Dike que é a divindade da justiça, né? A divindade do correto, né? Aquela que é representada com as duas balanças na mão. E a híbris seria o contrário de Dike, seria o avesso. Então seria, na verdade, a injustiça, né? Se ela é o contrário de Dike, a Dike é o máximo do conceito da justiça personificado, a gente pode ver a híbris como sendo esse contrário que é categorizado como uma injustiça, um desequilíbrio mesmo das balanças ou uma desmedida, né? Então essa vai ser basicamente o conceito central que a gente vai tratar como sendo a híbris nesse trabalho. É a desmedida, a injustiça ou o desequilíbrio. Basicamente, na última parte da exposição, a gente categorizou a híbris como sendo exatamente isso da desmedida, a injustiça, né, o desregulo, o desequilíbrio. O outro conceito que a gente vai tratar, que é a sofrocine, ela, por outro lado, é associada à capacidade de ter controle sobre si, a disciplina e a capacidade de conter os impulsos. Em outras palavras, é toda aquela ação que é feita dentro de sua medida, feita dentro daquilo que lhe convém, aquilo que é correto, ou seja, a prudência, né? Agir com sofrocínio é agir com prudência, é ser prudente nas ações que você toma. Bom, uma coisa interessante da gente falar é que na época do fortalecimento dos exércitos e das polis, a sofrocine ela passou a ser um caráter extremamente louvável. Por quê? Porque naquele momento, né, a capacidade de manter-se atento às suas funções específicas dentro do exército, dentro da formação do exército, né, ela passou a ser muito mais louvável do que a atitude corajosa de sozinho um indivíduo realizar façanhas, né? Porque é muito mais importante você se manter prudente dentro do local em que você pertence àquela formação, não quebrar aquela formação, do que você sozinho realizar façanhas, né? Então a sofrocine passou a ser importante nesse período, que já é um pouco posterior do que o período que a gente está fazendo a análise aqui, que é o período mais da Ilíada, né? Do fim da tradição oral, início da tradição escrita. Enfim, o conceito de sofrocínio a gente pode resumir ele basicamente no saber qual é o seu lugar, sabe? Se manter no seu lugar e saber qual é ele. Ser prudente nas ações e não desobedecer aos desígnios.
Tem uma passagem muito interessante do texto As Origens do Pensamento Grego, do Vernon, que na página 68 ele diz o seguinte, e eu peço aqui espaço para poder citar, né? Em Homero, a sofrosine tem um valor muito geral. É o bom senso. Os deuses restituem-no a quem perdeu e podem fazer com que percam os espíritos mais prudentes. Bom, essa ideia corrobora com a interpretação que a sofrosine ela é o que na Ilíada de Homero? É o bom senso, certo? Aquele que age com bom senso age com sofrosine, aquele que age com prudência age com sofrosine, né? E é interessante ter essa citação direta do Vernon sobre o texto de Homero e sobre esse caráter dos deuses de poder tirar ou dar a qualquer um que seja a sofrosine que foi perdida, ou então retirar aquela sofrosine que antes, né, a alma era detentora. Por quê? Porque a gente vai tratar no vídeo, exatamente nas partes a seguir, o exemplo de um dos heróis gregos, né, da Ilíada, que é o Diomedes, que durante batalha com Apolo, ele tem uma situação em que ele recobra a sua prudência, né? No caso, ele recobra, é, como que eu posso dizer, ele recebe, né, um mando dos deuses e recobra sua prudência e evita de cometer híbris, né? A gente vai tratar disso daqui a pouco, né, logo a seguir. Mas por hora é interessante a gente deixar essa interpretação, que a sofrosine é o bom senso e cabe aos deuses tirá-la ou dá-la, né? Tem alguns exemplos também na mitologia grega de momentos em que a sofrosine é retirada, né? Se não me engano, num texto sobre Heracles, enquanto a gente procurava essas informações sobre a híbris, sobre a sofrosine, a gente esbarrou nesse conceito também, mas eu não vou tratar nele aqui agora porque ele não é o foco desse vídeo, né? O foco do vídeo é especificamente tratar da híbris da sofrosine no contexto de Homero. Então, eu termino por aqui a exposição sobre a sofrosine e agora no próximo bloco a gente vai ver a híbris de Aquiles. É interessante dar um contexto, né, de qual é o episódio que eu vou usar para poder retratar essa híbris de Aquiles, porque na verdade a gente pode ver três momentos, né, de uma ação desmedida de Aquiles. O primeiro, que na minha opinião, pelo que eu li, eu creio que seja um momento, na verdade, até mais justificável e um momento em que tanto ele quanto Agamenon agem de forma desmedida, que é no início do poema, quando eles estão dialogando e eles entram em desacordo, né? Logo no início. Tem depois o momento que eu vou usar, que é o momento da recusa de Aquiles a voltar para a guerra, depois dos prêmios oferecidos por Agamenon. E aí a gente tem o terceiro momento, que é depois da morte de Pátroclo, né? Mas eu vou me ater a esse segundo momento, porque eu acho que ele é bem característico e eu também acho que ele é um momento mais sucinto que a gente pode passar mais rapidamente, porque o meu objetivo maior é falar um pouco mais sobre a sofrosine e eu não quero que essa exposição se alongue muito. Enfim, isso acontece no canto 9, né? E Agamenon, ele é o comandante das hostes gregas, né? E das hostes dos aqueus, na verdade, né? E eles estão sofrendo com baixas terríveis. Troia está dominando a guerra nesse momento. E eles atribuem esse fato a Aquiles ter saído da guerra, e isso ter irritado aos deuses e também ter desfavorecido porque Aquiles faria uma falta muito grande no campo. E também a gente sabe, né, que isso se dá porque o Aquiles pediu à mãe dele que movesse os pauzinhos no Olimpo para conseguir essa desvantagem para os gregos, para que os gregos sentissem realmente falta dele. Enfim, arrependido por ter despertado a cólera de Aquiles, Agamenon resolve dar assim uma infindável quantidade de dons, de dotes, né, para Aquiles, para que esse se desencolerizasse, né? E aí ele passa assim, basicamente 40 versos
descrevendo o que ele vai dar para Aquiles, né? E, enfim, mulheres, dinheiro, cidades para Aquiles governar, naus cheias de prata e bronze quando eles conquistarem. Ele promete a própria filha em casamento. Então, Agamenon dá a Aquiles, né? Ele oferece a Aquiles uma enorme quantidade de presentes que nenhum outro ser em sã consciência negaria, né? Nenhum outro mortal em sã consciência negaria, porque é um presente que é digno dos deuses. Mas esses dons eles são apresentados a Aquiles, né? Agamenon, Félix e Ajax vão até a tenda de Aquiles para apresentar a ele esses dons que foram oferecidos por Agamenon, e Aquiles se nega, né? Mas antes de Aquiles se negar, é interessante que a gente vê no discurso de Odisseu a seguinte parte: mas antes que seja tarde demais, reflete sobre como poderás afastar dos Dândalos o dia funesto. Ó amigo, foi a ti quem o teu pai Peleu deu esta incumbência, naquele dia em que te mandou de Fictia a Agamenon. E aí tem a citação do pai de Aquiles dizendo: meu filho, Atena e Hera te darão força se quiserem, mas tu domina o coração orgulhoso que tens no peito. A afabilidade é preferível. Abstende da discórdia geradora de conflitos, para que te honrem ainda mais aqueus novos e velhos. Então, é interessante a gente ver que o pai de Aquiles, ele já está prevendo que Aquiles é uma pessoa que tende ao orgulho excessivo, né? Tende ao excesso. E ele diz a Aquiles, de acordo com Odisseu, para domar esse coração. Ou seja, lá atrás o pai do Aquiles já está dizendo a ele para se ater, né, à prudência, para ser prudente em suas escolhas e em suas atitudes. E aí a gente pode ver aqui a resposta de Aquiles sobre, né, o que ele acha desses presentes que são dados a ele. Não deliberarei com ele conselhos nem façanha alguma. Totalmente ele me enganou e ofendeu. Nunca mais me seduzirá com palavras. Chega, que sossegado encontre a destruição, visto que o juízo lhe tirou Zeus o conselheiro. São-me detestáveis os seus presentes, não lhes dou valor algum. Nem que me oferecesse 10 vezes mais ou 20 vezes mais do que agora oferece, e que isso acrescentasse outros dons, nem que fossem os tesouros de Orcômeno ou da egípcia Tebas, onde nas casas jaz a maior quantidade de riqueza. Ou seja, ele diz que os presentes de Agamenon para ele não valem nada. Ele não está nem aí para os presentes de Agamenon. E ele diz isso com um ódio detestável, um ódio gigante, né? Ele está ofendido em desmedida, né? Ele está ofendido, ele realmente deveria estar ofendido, mas os presentes que Agamenon apresentam a ele deveriam ser suficientes para cessar a ira dele, né? E não são. Por quê? Porque a atitude dele é desmedida. A atitude dele é uma atitude de híbris. Ele está agindo de forma desmedida. Ele está fugindo da medida daquele sentimento dele. Não está sendo capaz de controlar os próprios impulsos, controlar os próprios sentimentos. E retornando lá no conceito de híbris que a gente viu, né? A gente viu que podemos categorizar a híbris como sendo a injustiça, o desequilíbrio ou a desmedida, né? E o que Aquiles está fazendo aqui agora é nada mais do que ser injusto, porque ele está dizendo que não importa o que Agamenon faça, ele não poderá se retratar, né? Ele não dá a Agamenon a chance de se retratar, sendo que até mesmo os deuses dão essa chance. Quando alguém comete alguma ofensa aos deuses, né? Eles devem fazer um sacrifício a eles. Então Aquiles se coloca quase que como, né, alguém que está para além do mortal, porque nem mesmo um sacrifício, né, da parte de Agamenon seria o suficiente para poder acalmar a sua cólera. Ele está sendo também desmedido, né, e desequilibrado, porque ele está dando um valor extremamente maior para a ofensa que ele sofreu. Foi uma ofensa grave, porque, né, Agamenon como que castrou, roubou, né, a honra que Aquiles
que Aquiles merecia, né? A glória que Aquiles merecia, mas é extremamente desmedido. É extremamente exagerada a reação de Aquiles. E aí, nesse contexto, a gente do grupo aqui, discutindo esse trabalho, a gente classificou essa atitude do Aquiles como uma atitude de híbris, né? E aí, logo em seguida, a gente vai tratar da sofrocine de Diomedes, e essa parte da exposição ficou um pouco mais longa do que eu imaginava, mas eu espero que o professor e aqueles que estiverem eventualmente vendo possam me perdoar, porque o tema é um pouco complexo, eu acho melhor dar algum tempo a mais a ele. Então vamos agora para a parte sobre a sofrocine de Diomedes. A sofrocine, como a gente viu anteriormente, né, ela é exemplificada pela prudência, né, pela ação tomada sob controle, né, pela capacidade de manter os seus impulsos controlados e agir dentro da medida. E na Ilíada a gente tem um exemplo muito claro de um herói que ele se mantém sempre atento à sua prudência, sempre atento a seguir o seu desígnio, não exagerar na dose que lhe é dada, né? Que no caso é Diomedes, que no canto 5 ele recebe uma bênção, né, da deusa Atenas, para se tornar né, ele fica inflamado com uma força maior na guerra e ele começa a fazer diversas façanhas. Ele mata diversos guerreiros de forma épica, ele tem lá sua parte épica no canto 5, seu feito épico no canto 5, e em dado momento ele está pelejando com o Enéas e a deusa Afrodite chega para proteger Enéas. Acontece que Atenas tinha dito a Diomedes que ele só tinha autorização de atacar a Afrodite e mais nenhum deus. Quando a Afrodite chega e pega o Enéas, que o Diomedes estava lutando, ele realmente ataca ela e realiza uma façanha que é ferir um deus. Ele consegue ferir um deus. E o Enéas cai no chão. O Enéas não cai no chão, na verdade, ele é pego por Apolo antes de cair no chão, que estava sendo levado pela mãe dele, Afrodite. E ele é pego por Apolo, Diomedes continua atacando, né? E aí eu vou ler o trecho que descreve esse pedaço, né, do Diomedes atacando. Contra Enéas investiu Diomedes, excelente em auxílio, embora soubesse que ele estava nos braços de Apolo. Mas nem perante o grande Deus sentia reverência sempre, desejoso de matar Enéas para despí-lo de suas belas armas. 3 vezes se lançou com vontade de o matar, e 3 vezes o repeliu Apolo com seu escudo reluzente. Mas quando pela 4ª vez se lançou como um deus, com um grito terrível lhe falou Apolo, que age de longe. Pensas, ó Títida, e cede. Não queiras pensar coisas iguais às que pensam os deuses, pois não é a mesma raça dos deuses imortais e a dos homens que caminham sobre a terra. Assim falou, e o Tídida afastou-se um pouco para trás, para evitar a cólera de Apolo, que acerta de longe. E para longe da réfrega foi Enéas levado por Apolo. É interessante a gente ver que, nesse momento, o Diomedes ele estava contaminado por, a gente pode dizer, por uma híbris, né? Ele estava numa situação em que o impulso dele de atacar, o impulso dele de matar o Enéas estava fazendo com que ele agisse de forma desmedida a ponto de tentar atacar outro deus que não fosse a Afrodite, que foi a deusa que Atenas permitiu que ele atacasse. Mas, quando Apolo dá um grito, né, ele faz com que a prudência retorne para Diomedes. E Diomedes percebe que ele está cometendo um ato imprudente, então ele automaticamente recua para não provocar a cólera de Apolo e desiste do ataque dele, né? Nesse momento, Diomedes recupera sua prudência. E é interessante a gente ver Apolo fazendo isso, porque Apolo sempre é um deus que é muito
ligado, né, a essa ideia do impulso apolíneo e tudo mais, o deus da razão, né, enfim, deus do sol. E aí o poema segue adiante, a história continua sendo contada, e eu retirei mais uma parte que eu achei interessante, que aí é mais para frente do poema, quando Ares entra na guerra a favor dos troianos e os gregos começam a ser oprimidos. Então Atenas vai lá para poder novamente ter contato com o Diomedes e ela pergunta a ele o que foi que aconteceu, né? Por que ele estava recuando, por que ele estava agindo, né, como um fraco e tudo mais. E ele responde ela da certa forma. Respondendo-lhe, assim falou o possante Diomedes: Reconheço-te, ó deusa, filha de Zeus, detentor da égide. Por isso, de bom grado te falarei sem nada esconder. Não é desânimo temeroso que me domina, nem outro receio, mas ainda estou lembrando das ordens por ti importadas. Não me permitiste combater frente a frente contra outros deuses imortais. Mas se a filha de Zeus, Afrodite, entrasse na liça, a ela deveria eu ferir com bronze afiado. Olha só que interessante, então. Lá atrás, quando ele estava ainda no furor de matar Enéas, ele, né, não se preocupou com esse mandamento de Afrodite. Mas no momento que ele recuperou a sofrocine, que ele recuperou a prudência, que ele voltou a ter medida e controle sobre os impulsos dele, ele passou a ter esse mandamento dos deuses como sendo uma força motriz, um guia, né? Então, por saber que é Ares quem estava combatendo na guerra, ele resolveu se recolher para não desobedecer ao mando dos deuses e continuar tendo uma atitude prudente, né? E aí a deusa responde a ele: Títida Diomedes, que encantas o meu coração, não receies tu Ares por esse motivo nem outros dos imortais. A tal ponto sou eu tua auxiliadora, mas contra Ares conduz primeiro os cavalos de casco não fendido. Fere-o de perto e não receis, Ares furioso, que aqui desvaira este forjado flagelo todas as coisas para todos os homens. Então, nesse momento, a Atenas permite que Diomedes fira Ares, e assim ele o faz, né? Mas é interessante a gente ver isso, que ele tem a capacidade, ele mata diversos guerreiros, né? Ele faz façanhas diversas, ele fere dois deuses e ainda assim ele faz tudo isso se mantendo dentro da lógica, né? Sem perder o mando dos deuses, né? Sem se deixar levar pela híbris, né? Pela desmedida, pela ação descontrolada, né? Tudo isso é com um auxílio, uma permissão dos deuses, é tudo dentro daquilo que lhe é cabido, que lhe foi permitido pelos desígnios. Bom, a gente chegou à parte final do trabalho, né? Que é mais uma conclusão mesmo, é mais um recapitular, né? Primeiro a gente definiu o que é a híbris, o que é a sofrocínio, né? A primeira sendo vista como a desmedida e a segunda sendo vista como a prudência. E a gente tentou, né, colocar elas no exemplo dos dois heróis gregos, Aquiles como sendo o exemplo da híbris e Diomedes como sendo o exemplo da sofrocínio. Com qual intuito, né? Com o intuito mesmo de fazer uma análise de como que é que a gente pode trazer esses ideais para dentro de Homero, né? Que eles existem, eles estão empregados dentro de Homero, mas como que a gente pode entender eles de uma forma mais simples, né? Dentro da nossa cabeça, vendo por Aquiles nessas ocasiões, né, que a gente citou, nos três momentos dele de híbris, mas principalmente nesse segundo momento que foi abordado, e Diomedes obedecendo aos deuses na hora que assim lhe é proclamado, né? E eu acho interessante a gente ver que dentro das discussões que a gente fez em grupo, né, a gente chegou à conclusão de que se a gente não pode colocar híbris e sofrocínio como sendo dois opostos, pelo menos a gente pode colocar eles como sendo estando em dois extremos diferentes dessa reta,
né, que é a moral grega. Porque enquanto a híbris representa a desmedida, o descontrole, a injustiça, a sofrosine representa exatamente a prudência, a sabedoria no sentido de tomar ações sábias, né? O controle, a medida mesmo, né? Agir dentro da medida. Então um é desmedido, o outro é agir dentro da medida. Então a gente vê que são conceitos que realmente eles são bem aversos um ao outro. Enfim, esse foi o nosso objetivo. As discussões elas foram feitas todas em grupo. A Franceli ficou responsável por parte da roteirização e pela edição. A Yara e o Pedro ficaram responsáveis majoritariamente pela pesquisa e por uma parte do roteiro também. E eu fiquei responsável pela outra parte do roteiro, pelo resto do roteiro e pela apresentação do vídeo mesmo, né? Então, a gente, apesar de ter segmentado as atividades dentro do grupo, todas as discussões elas foram feitas em conjunto. Então, essa foi uma conclusão que a gente chegou como grupo dessa ideia de como a gente pode ver a sofrosine em relação à híbris, a híbris em relação à sofrosine. E é isso. Essa foi a nossa apresentação. Eu espero que tenha ficado compreensível, ficado inteligível e que tenha sido proveitoso, né? Então, obrigado por ter visto até aqui.